Irmãos, eu queria refletir na palavra de Deus mais uma vez nesta noite, como eu faço aqui todos os domingos, como eu tenho feito mesmo em época de pandemia. Nós nunca deixamos de falar e pregar a palavra de Deus. É por isso que eu tenho certeza que Deus permitiu ao homem criar essa tecnologia chamada mídia, aplicativos, onde nós podemos fazer um bom uso, uma boa aplicação na transmissão da palavra de Deus, e não apenas para vocês que estão conosco no templo, mas também por aqueles que nos acompanham em lugares bem distantes. Tenho certeza disso, que muitos nos acompanham, e eu quero saudá-los também com a graça e a paz do nosso Deus. Gostaria de convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no livro de Tiago, na epístola em Tiago, capítulo 2, versos 18 e verso 19. Tiago, capítulo 2, versículos 18 e versículo 19. E ato contínuo, nós leremos depois Atos 11, 19 a 26. Então, primeiro Tiago. Vamos ler Tiago no capítulo 2, no verso 18 e 19. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque também os demônios creem, até o diabo crê, e ele estremece. Crês que há um Deus, um só Deus, faze bem, diz Tiago, porque também até os demônios creem em Deus e estremecem. Agora Atos 11, versos 19 ao verso 26. Repetindo, Atos capítulo 11, versículos 19 ao versículo 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios, cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, e viu a graça de Deus operando na vida daqueles irmãos em Antioquia, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. E o tema da mensagem hoje é: você é um crente ou você é um cristão? Eu sou um crente ou eu sou um cristão? No primeiro texto lido, irmãos, Tiago, ele trata de um dilema.
Esse dilema existe até hoje. Muitas vezes nós ficamos na dúvida se nós fazemos a obra ou não, ou se nós temos fé ou não. Então ele coloca aí um dilema entre fé e obra, e ele procura mostrar que não há antagonismo nessas duas atitudes, ou nessas duas palavras, ou nesses dois procedimentos de um servo de Deus. Sabe por quê? Porque uma ajuda a outra, e essas duas precisam andar juntas. Temos que tomar cuidado, porque a fé, ela vem não pelas obras, mas vem pela fé. A salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas pessoas entendem que fazendo obras elas vão alcançar a salvação, mas a fé, ela sem a obras é morta, e a obra é um produto da fé que nós temos em Jesus Cristo. Pensando nesse dilema, queridos, Tiago propõe aos seus leitores, e Tiago propõe também a nós nos dias de hoje uma reflexão. O que é que significa ser crente? É apenas eu ter fé? Ser crente é eu realizar obras? Então Tiago, ele propõe essa reflexão do significado de se tornar ser um crente ou ser um cristão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o significado da palavra crente significa aquele que acredita em algo, aquele que acredita em alguma coisa. Então, queridos, preste atenção, porque nós vamos fazer uma distinção nesta noite sobre o que é ser crente ou crer e o que é ser um cristão. Qualquer coisa que eu acredito, eu faço dela um objeto no qual eu vou relacionar e direcionar a minha vida. Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Você faz bem em acreditar. Sabe por quê? Porque até o diabo crê nisto. E o diabo, às vezes, ele faz mais do que vocês, diz Tiago, porque ele crê e ele treme, ele tem temor, coisas que muitas vezes, irmãos, diz Tiago, nós não temos. Então Tiago faz uma declaração, e a declaração de Tiago deve ter deixado aquelas pessoas intrigadas, mas ao mesmo tempo perplexas, pois eu penso que eles não esperavam que ele fizesse a declaração que ele fez. Você crê que há um só Deus? Você faz bem em crer, porque também os demônios, eles creem e estremecem diante desse Deus. Mas o que é ser crente? O que significa ser crente? Verso 26 de Atos 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram aquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, queridos, ser cristão, a palavra cristão no original significa cristozinhos, ou pequenos cristos, ou miniaturas de Cristo, ou alguém que se parece com Cristo. Então, presta atenção, eu creio, mas o fato de eu crer não faz de mim um cristão. Eu preciso espelhar a vida de Cristo na minha vida. Aqui está, queridos, algo que nós precisamos entender nos dias de hoje, porque esse nome cristão está muito banalizado, o nome de cristão está muito vulgar, se assim podemos dizer. Você pergunta uma pessoa, diz eu sou um cristão, ou será que ele é apenas um crente?
Eles apenas crêem que existe um Deus, mas que não reflete a imagem de Deus na sua vida. Ele não é um pequeno Cristo como ele deveria ser, porque esse é o significado de cristão. E o livro de Atos nos mostra que depois da morte de Estevão, desencadeou-se uma feroz perseguição aos cristãos, e eles foram dispersos, eles saíram de Jerusalém, e diz o texto que aqueles que foram dispersos, eles não anunciaram aos gentios a palavra. Eu acredito e penso que devido à grande perseguição pela qual eles haviam passado, talvez por isso eles haviam limitado a sua palavra apenas aos judeus, aos quais eles encontravam no caminho. A palavra de Deus não era anunciado entre os gentios. E o Atos 11, 19 deixa bem claro isso, quando diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até Fenícia, até Chipre e até Antioquia, e eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Não anunciaram a ninguém que não fosse judeus, ou seja, somente os judeus ouviam a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. E meus irmãos, a palavra de Deus sempre afirmou isso, que todos nós, toda a humanidade precisava e precisa ainda ouvir a palavra de salvação. E aí fica uma pergunta: e o ID de Jesus fica aonde? Aí eu quero abrir um parêntese e falar a nós, Primeira Igreja Batista em Carapebus. Se dependesse de mim, se dependesse de nós que aqui estamos presentes aqui nesse templo, e se dependesse de vocês, queridos irmãos, que nos acompanham pela rede social, o ID de Jesus seria anunciado ou está sendo anunciado. Essa semana você falou de Cristo para quem? A quem você anunciou a palavra de salvação de Jesus Cristo? Nós precisamos estar mais atentos a essas questões. Como nós replicamos mensagens, não é verdade? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Como nós replicamos mensagens vazias que não tem nada. Como eu replico fotos, como eu replico mensagens vazias. Mas quando eu deveria usar o dom da palavra, quando eu deveria usar a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, para anunciar aos que precisam ouvir esta palavra, eu não faço. É aqueles irmãos que foram dispersos de Jerusalém por causa da perseguição, e eles falavam somente aos judeus. Mas a palavra de Deus, é o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 e até o verso 20, diz que Jesus Cristo falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos. Olha só, queridos, você tem feito discípulo na tua vida de cristãos? Quantos discípulos você já fez? E Jesus Cristo diz: ide, fazei discípulo de todas as nações, inclusive de Carapebus. E quando fizerem discípulos, batize-os no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E vocês devem ensiná-los no discipulado, vocês devem ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Irmãos, essa é a grande comissão da igreja. Essa foi a comissão que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, para que nós multiplicássemos, para que nós fizéssemos discípulos. Você tem feito discípulo? Você tem discipulado? Você tem cumprido o ID de Jesus Cristo? Aqueles discípulos, quando saíram de Jerusalém, eles pregaram a palavra somente para os judeus. Os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Eu não me canso de repetir isto. Os gentios precisavam também ouvir esta palavra. Atos 11, versos 20 e 21. No meio daqueles discípulos haviam alguns homens cíprios, alguns cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram aos gregos o Senhor Jesus. E o verso 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Se aqueles homens cirenenses, se aqueles homens cíprios não estivessem entre eles e não houvesse conhecido Jesus Cristo, provavelmente Deus providenciaria outro método, outras pessoas, como Paulo, como Saulo, que se converteu, para pregar aos gentios e levar as boas novas aos gentios. E por meio da palavra desses homens que estavam e que se converteram a Jesus Cristo, através deles, muitos em Antioquia creram, e foi grande o número. E como eu disse, queridos, sabemos que em tudo Deus tem um propósito, e não existe o acaso, não existe acaso na obra de Deus. Por acaso eu estava em tal lugar. Não existe o por acaso na obra de Deus. Deus direciona todas as coisas conforme Ele quer e conforme o seu propósito. Aqueles homens não estavam no meio dos discípulos por acaso. Eles entenderam que o Evangelho também era para os gregos. Será que nós conseguimos entender isto? Que o Evangelho não é somente para nós. Amém, que seja para nós, mas precisa ser também para os meus familiares, precisa ser para o seu marido, precisa ser para o seu marido, precisa ser para o seu esposo, ou a sua esposa, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seus filhos. Será que nós conseguimos entender isto? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós não entendemos isto. Nós recebemos a graça de Deus, recebemos o perdão de Deus, recebemos a presença dEle em nossas vidas, a santificação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E sabe o que é que nós fazemos? Nós fechamos aquilo dentro de nós e nós não pregamos para ninguém mais. Eu já recebi, é o suficiente. Eu já recebi a palavra, é suficiente. Mas aqueles homens entenderam que o Evangelho também era para os gregos. E eu acredito, irmãos, que quando os discípulos judeus viram a atitude daqueles homens, ficaram maravilhados. Para os irmãos terem uma ideia, o que estava acontecendo em Antioquia chegou em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, a ponto dos apóstolos designarem Barnabé, e de Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo, vê se é realmente a manifestação do poder do Espírito Santo naquela cidade.
Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: alguns discípulos apenas foram suficientes para causar uma grande revolução em Antioquia, a ponto de ali, naquele lugar, os cristãos, o povo de Deus sendo chamado de cristãos, pequenos cristos. Queridos, quem dera as pessoas olhassem para nós e dissessem: ali vai um cristão, ali vai um crente. Não quero ser crente apenas, não. Eu creio que Deus existe, mas o diabo também crê, os demônios também creem. Eu quero crer em Cristo, mas eu quero ser um cristão, eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero ser um espelho daquilo que Cristo é. Nós somos cristozinhos, irmãos, pessoas que parecem com Cristo, e as pessoas identificavam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus, ou eles percebiam na forma de vida daqueles homens que ali estava alguém que estava seguindo os passos de Jesus Cristo. Se nós como igreja, irmãos, nos apercebêssemos disso, nós sairíamos do nosso comodismo, nós sairíamos da nossa acomodação, e nós transformaríamos Carapebus numa cidade do Senhor. O Senhor procura adoradores. Lembra que eu falei pela manhã? Deus procura adoradores que se dobrem diante dEle, que confesse o seu nome, que com a sua boca confessar Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a nossa confissão com a boca é para Jesus Cristo. A palavra que aqueles homens pregavam mudou aquela cidade, teve um tumulto grande naquela cidade, e eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E eles sabiam que aqueles homens tinham estado com Jesus por causa do seu estilo de vida. Aqui cabe uma pergunta: será que as pessoas, por causa da minha atitude, elas sabem que eu sou servo de Cristo? Será que lá no meu trabalho, será que na minha vizinhança, será que por onde eu ando, na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, as pessoas olham para mim e me identificam como um cristão ou como um crente? Pense nisto. A cidade de Antioquia, ela se identificou com as atitudes daqueles discípulos, e naquela cidade muitos se converteram por causa da palavra que lhes era pregada. Volto a perguntar e a dizer: se depender de mim, quantas pessoas serão salvas? Se depender de mim, quantas pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus? Sabe qual deve ser a nossa oração nessa noite? Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero ser como uma flecha lançada no meio desse mundo iníquo. Eu quero ser uma flecha lançada pelo Senhor, para que eu possa atingir as pessoas que estão ao meu lado com a palavra, com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas o problema é que muitas pessoas não entenderam isto ainda.
Acham que ser cristãos é apenas crer em Cristo. Acham que ser cristão é apenas frequentar uma igreja. Acham que ser cristão é apenas ter um nome no rol de membro de uma igreja. Não, meu irmão, não. Não é nada disso. Sabe por quê? Crer somente não faz de ninguém um cristão. A questão é, crer somente não é suficiente. Tiago 2,19, volto a repetir: crês que é um Deus, um só Deus? Amém, fazes bem. Mas os demônios também creem. E tremem, e estremecem diante desse nome. Ser só um crente, irmãos, não faz de ninguém aceitável a Deus. Sabe-se que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é inerente ao que crê em Jesus Cristo. A questão é que crer somente, como eu disse, não faz de ninguém um cristão. Ser cristão, queridos, é um passo além de ser crente. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Porque cristão, como nós já definimos, é aquele que se parece com Cristo, é uma miniatura de Cristo, é parecido com Cristo. Assim como em Atos 11:26 diz que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Que as pessoas olhem para nós e digam: ali vai um cristão. É aquele que se parece com Cristo. Ser crente é fácil, né? Você crer é muito fácil. Ser cristão é mais complicado, porque exige de mim e de todos nós que somos cristãos renúncia. Aí está o grande problema, porque as pessoas, elas se tornam apenas crentes, porque não querem, não conseguem renunciar, não conseguem abrir mão de alguns prazeres, e se contentam com muito pouco, e eles não conseguem entregar a sua vida totalmente ao Senhor e dizer: habita em mim, Senhor, faze de mim o que tu queres. Nós não conseguimos dizer muitos: eis-me aqui, usa-me a mim. Sabe por quê? Porque está preso ainda, está muito preso a cadeias deste mundo. Está na igreja, mas a igreja não está nele. Crê em Deus, mas Deus não está nele. Ser crente é fácil, ser cristão não é fácil, porque você precisa renunciar. O cristão é aquele que anda como Cristo andou. O cristão é aquele que nega a si mesmo, como Cristo se negou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora sendo Deus, mas ele se humilhou, tomou a forma de homem. Ser cristão é amar como Cristo amou. Ser cristão é perdoar como Ele perdoa e perdoou, e por aí vai. Queridos, o cristão verdadeiro, ele testemunha de Cristo em todos os momentos, em todas as fases da sua vida. Ele não se envergonha do Evangelho, ele não se envergonha de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. O cristão testemunha de Cristo
em tudo na sua vida. As suas atitudes espelham Cristo. O que temos visto hoje são pessoas confusas com relação ao que são. São confusas, não sabem quem creem, não sabem o que confessa. Encontramos muitas pessoas confusas e muitos acham que basta a vida que ele leva, que está muito bom, e se esquecem de que existe um Deus a quem nós devemos adorar, diante de quem nós devemos nos curvar. Existe um Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Alguns acham que basta ser membro de igreja. Alguns acham que basta apenas entregar os seus dízimos. Queridos, muitos vivem dessa forma, fazendo orações vazias, orações que não expressam nenhum temor devido a Deus. Essas pessoas esquecem que o modelo de justiça para Deus é Jesus. Acham que simplesmente por acreditarem em Deus vão se livrar da ira vindoura. Dizem ser crentes em Deus, mas negam Cristo com suas atitudes mundanas. Não deixemos nos enganar, irmãos. Deus vai identificar o cristão pelo modelo e pela referência. Qual é o modelo do cristão? Qual é a referência? Cristo. Esse é o modelo, é Cristo. Viver como Ele viveu. Queridos, ser cristão, portanto, é amar a palavra de Deus, é incorporar a palavra de Deus no meu dia a dia, é eu incorporar a palavra de Deus no dia a dia. Como eu vejo cristãos, ou crentes, não sei, com palavrões na boca, palavras torpes na boca. Há muita gente dentro da igreja que ainda precisa se converter, irmãos, que crê apenas em Deus, mas não se entregou a Deus ainda, não assumiu o modelo de cristão, não se tornou um cristão ainda. Esse é o grande dilema da igreja hoje: ser crente ou ser cristão. Eu preciso entender isto, que Jesus é a palavra viva de Deus, que habitou entre nós com carne e osso. Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, e com pessoas a gente se relaciona. Como você se relaciona com Deus? Só aqui? De vez em quando? O seu relacionamento com Deus é só aqui? Se eu sou um cristão, eu preciso intensificar o meu relacionamento com Cristo, buscá-lo mais, me curvar diante dele mais, me quebrantar, como eu disse hoje pela manhã, me quebrar diante dele, ou se preciso for, deixe que ele o quebre e faça de você uma nova criatura. Isso é quebrantamento, é se humilhar, é se colocar diante ou na mão poderosa de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor tiver que me quebrar, que o Senhor me quebre, que o Senhor tiver que me amassar, que o Senhor me amasse, mas eu quero ser uma nova criatura.
Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter um novo cântico na minha vida, nos meus lábios. Queridos, não basta apenas conhecer este Deus que a Bíblia fala, mas eu preciso me relacionar com Ele. Assim como você se relaciona com uma pessoa muito íntima de você, sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, seu avô, sua avó. Relacionamento sem conhecer o Deus da palavra é inútil. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite dizendo que quem não se assemelhar nem de longe com esse modelo, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, infelizmente, vai ver cumprida na sua vida essa palavra profética de Jesus em Lucas 13, versos 23 a 28, quando alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele respondeu: porfiai, lutai, chegue mesmo a brigar, se preciso for, para entrar, ou por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido, temos bebido na sua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas, nas nossas cidades. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Irmãos, e ali diz o texto, versículo 28, haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Você achar que é um cristão, mas quando chegar o dia do juízo final, Jesus te classificar apenas como um crente? Você já parou para pensar sobre isso? Ah, irmãos, eu tremo diante disto. Eu tremo diante disto. Quando Jesus voltar, eu quero ser achado por Ele como um cristão, como aquele que creu em Deus, que professou Jesus Cristo, leu a tua palavra, estudou a sua palavra, proclamou o seu evangelho, experimentou o perdão de Cristo. Irmãos, qual não vai ser a surpresa de muitos que se dizem cristãos? Precisamos entender, irmãos, que ser cristão é muito mais que vir à igreja ou ir à igreja. Embora isto seja importante, vir à igreja, porque é aqui que você desfruta da comunhão uns com os outros. É aqui que você partilha uns com os outros. Comunhão, estar na igreja é importante, sim. É muito mais que ser um dizimista, como eu disse. É muito mais do que estar arrolado num hall de membros de uma igreja. Ser cristão é amar e obedecer a Cristo. Ser cristão é seguir os seus passos, é guardar os seus mandamentos, é pregar o seu evangelho. Ser cristão é amar tanto a Jesus, a ponto de
ter saudade, a saudade apertar o seu peito, a fim de que você pregue a sua palavra, a fim de que os tempos sejam abreviados para esse encontro. Ser cristão, irmãos, é amar as pessoas, é querer ajudá-las a encontrar o sentido da vida e a verdadeira esperança. Muitos têm colocado a sua esperança em coisas, em objetos que acabam se tornando ídolos para eles. E o sentido da vida consiste em saber que eu sou criatura, que Deus é criador, que somente no encontro entre ambos, criatura e criador, que o vazio existente dentro de nós é preenchido. Porque, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, foi o Senhor que colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Portanto, ser cristão é seguir e anunciar a mensagem do Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Se ser cristão é amar a Jesus de todo o coração e falar dele como primeiro e o último em minha vida, então eu declaro perante Deus, não com orgulho humano, mas com temor e tremor: eu sou crente. Aliás, desculpe, eu sou cristão. Eu sou um cristão. E você é crente ou é um cristão? Se você é um crente, então, querido, se converta hoje. Se converta em um cristão, em um pequeno Cristo que espelhe a vida de Jesus em você. Amém. Querido Deus Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra explicada. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tenha livre acesso na nossa mente e no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa agir com tremendo poder na vida de todos os seus servos. Ó Pai, que nós possamos deixar de ser crentes para nos tornarmos cristãos, cristãos que professem o Teu nome, cristãos que estejam preocupados em alcançar vidas, em ajudar homens e mulheres a encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. E o único sentido da vida humana do homem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, por isso, Senhor, Espírito Santo, entre nossas mentes e o nosso coração, e efetue, ó Pai, uma mudança tremenda nessa noite, e que eu possa me converter de um crente para um cristão, e dedicar a minha vida ao Senhor, todos os dias, falar do Senhor, ter anseio pelo Senhor, não me conformar com este mundo, mas transformar a minha mente, o meu coração, o meu caminhar, a minha postura, o meu testemunho, para que eu me torne um cristão autêntico, moldado na Tua forma, Senhor, e não na forma do mundo. Assim eu oro. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de trazer esta palavra, ó Deus, que ela possa ter alcançado vidas nesta noite, para a honra e glória do Seu nome. E é nesse nome que eu agradeço, nesse nome que eu oro, nome de poder, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Se vocês acompanham conosco este culto e querem entregar a sua vida ao Senhor, aqui presente ou pelas redes sociais, você deixa uma mensagem
e um contato que nós entraremos em contato com você. E se nessa noite aqui, nesse templo, existe alguém que ainda não teve esse encontro com Cristo, nos procure para nós orarmos juntos, agradecermos a Deus juntos e quem sabe fazermos um discipulado, estudarmos a Bíblia juntos. Eu tenho um grupo que eu estou discipulando nesse tempo. Tem 5 pessoas, aliás 6, né? 6 pessoas que eu tenho discipulado nesse tempo, ensinando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mostrando para ele e para as pessoas quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por eles e o que Ele espera de nós. E se você quer ser um discípulo de Jesus, quer ser discipulado, nos procure também, que com muita alegria nós encaminharemos vocês para um discipulador, ou até mesmo, quem sabe eu discipularei pessoalmente você. Temos uma música a ser ministrada. Se temos, vamos louvar a Deus. Pense no que eu falei nessa noite. Pense naquilo que Deus me usou para falar nesta noite. Se você é um crente, se torne um cristão a partir de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também.